Imagine o seguinte, você é um aprendiz de marinheiro em um baleeiro e está fazendo sua primeira viagem. Assim que está navegando em alto mar, seu navio é atacado por um cachalote que o engole inteiro. Caramba, mas depois de 2 dias na barriga do bicho, você finalmente é resgatado e encontrado vivo. Se isso tivesse acontecido no mês passado, todos estariam tweetando sobre isso e você provavelmente estaria tirando selfies dentro do bicho. A propósito, você já viu um cetáceo desses de perto? Me fale nos comentários. Mas a aventura foi um pouco diferente, quase 130 anos atrás. Era fevereiro de 1891. James Bertley tinha apenas 21 anos e estava pronto para começar seu treinamento como marinheiro em um baleeiro. Ele estava empolgado por sua nova profissão e preparado para encará-la. A tripulação estava a bordo do navio The Star of the East, ou a Estrela do Oriente, no meio do Oceano Atlântico Sul, quando avistou um cachalote enorme. O animal estava a cerca de 800 metros da embarcação. Quanto mais perto os homens chegavam da besta, maior ela se tornava. O cachalote começou a sentir o perigo se aproximando. Assim que o navio chegou perto o suficiente, as velas foram afrouxadas e os barcos menores foram lançados ao mar. Então, o inesperado aconteceu. Uma corrida imprevisível começou entre o animal e o The Star of the East. James Bertley estava no primeiro bote que se aproximou da criatura. O plano dos homens era abordá-la pelas costas, acreditando que a pegariam desprevenida. Então, eles se esgueiraram por trás. Chegaram tão perto que quase puderam tocá-la. Mas assim que um dos marinheiros jogou o arpão, o bicho começou a entrar em pânico. Seu instinto imediato foi libertar-se e revidar. Ele começou a bater com sua cauda gigante na água, causando ondas enormes que sacudiam ao redor dos botes. Bertley e sua equipe perceberam que estavam em perigo e precisavam sair dali. Cada um deles pegou um remo e começou a remar freneticamente para sair do alcance do animal. Mas eles estavam perto demais. O gigante continuou batendo o rabo, dominando os remadores com grandes ondas espumosas. Então, um rugido alto saiu da boca do cetáceo, que soltou um jato de água e mergulhou fundo. Os marinheiros tinham certeza de que ele iria apanhá-los, mas não sabiam para onde remar, pois não podiam vê-lo. O animal não apenas afundou muito, mas as ondas espumosas também impossibilitavam a visão. Quando o oceano começou a se acalmar, ondas grandes e ameaçadoras começaram a aparecer. Agora estava claro que o cachalote estava retornando, mas de qual direção? Os marinheiros não tinham outra opção, a não ser escolher um caminho e começar a remar freneticamente. De repente, sentiram um estrondo sob o casco, que fez um dos botes girar no ar. O bicho quebrou o barco de madeira em 1 milhão de pedaços e os 5 homens caíram na água. Mais um rugido foi ouvido e a fera desapareceu. Outro bote correu em socorro e pegou todos os homens na água, exceto o aprendiz James Bertley. Eles o procuraram por algumas horas, mas o iniciante não estava em lugar algum. Seus companheiros não tiveram escolha, a não ser voltar para o navio sem ele. Em pouco tempo, o cachalote reapareceu. Desta vez, estava flutuando na superfície sem perturbar o grande baleeiro. Enquanto os marinheiros olhavam para a criatura, notaram que ela parecia um pouco inchada, mas não prestaram muita atenção a isso. Muitas horas se passaram desde aquele incidente da manhã. E logo antes do pôr do sol, o animal ainda flutuava na superfície da água. Estava claro agora que ele já não estava vivo. O cachalote estava a poucas centenas de metros do navio, e os membros da tripulação decidiram abordá-lo mais uma vez. Eles entraram em seus botes e começaram a remar em direção ao imenso mamífero. Prenderam o animal em um gancho e o aproximaram do navio. Como estava escurecendo, o mantiveram preso ao navio e decidiram continuar o trabalho no dia seguinte. De manhã, a primeira coisa que os marinheiros fizeram foi procurar novamente pelo amigo desaparecido, mas só avistavam quilômetros e quilômetros de água e o belo nascer do sol.
Os homens decidiram seguir em frente e continuar a caçada por outro cetáceo, quando de repente algo estranho aconteceu. Naquela tarde, alguém estava investigando o cachalote inchado capturado na noite anterior e notou um movimento em sua barriga. Em princípio, o tripulante ignorou. Ele pensou que estava cansado e vendo coisas, mas então aconteceu novamente. Dessa vez foi inconfundível. Algo grande estava vivo e se movendo dentro do cetáceo. Imediatamente, ele informou seus colegas marinheiros, que correram para o local. Todos estavam olhando para o animal, sem saber qual deveria ser o próximo passo. Assim que o capitão do navio chegou, ele alertou o médico do navio. Todo mundo pensou que havia um peixe enorme dentro, e o médico decidiu fazer uma incisão. Naquele momento, para a surpresa de todos, o marinheiro desaparecido James Bertley deslizou para fora. Todos aplaudiram. Ele estava vivo. Mas o médico não deixou a equipe comemorar por muito tempo, pois precisava da ajuda de todos. Assim que saiu, Bertley parecia extremamente pálido e estava quase inconsciente. Ele estava tagarelando palavras que não faziam sentido. Então, o médico ordenou que todos o banhassem com água do mar e o limpassem imediatamente. Ele não conseguia falar e foi isolado em uma cabine a bordo do navio, sem permissão para sair. Estava se debatendo e poderia se machucar. Então, eram supridas todas as suas necessidades. Após algumas semanas, ele estava fazendo um progresso constante. Em um mês, conseguiu conversar com seus colegas marinheiros e compartilhar sua experiência inacreditável. Bertley lembrou-se de como se viu caindo na água e, assim que ficou submerso, viu a boca gigantesca se abrir. Ele era pequeno demais para nadar e, sem sequer pensar, nadou através de um tubo viscoso que o levou ao estômago do animal. E se lembrou de como conseguia respirar e que, depois de algum tempo, desmaiou. O jovem marinheiro não se lembrava de mais nada além disso. Aquela foi a primeira e última viagem de James Bertley ao mar. Devido à experiência extraordinária, sua pele ficou branca e ele perdeu a visão. Os tripulantes do navio começaram a compartilhar a história de boca em boca, e ela começou a ganhar impulso. Em 1896, a primeira notícia foi publicada no New York World, contando uma pequena parte da história. Os leitores do jornal ficaram intrigados e começaram a pedir mais detalhes. Então, enviaram cartas ao autor com suas perguntas. Uma semana depois, outra notícia saiu do mesmo jornal, respondendo às perguntas dos leitores e com mais detalhes da história. Depois disso, saiu uma nova notícia, desta vez falando sobre um tubarão devorador de homens. Mais algumas surgiram em todo o mundo narrando o evento, o que continuou até 1914. Então, tudo ficou em silêncio. Anos depois, um historiador pegou a história e iniciou uma investigação. Edward Davis leu tudo o que havia sido publicado e notou muitas inconsistências. Se por um lado o The Star of the East era um navio britânico que de fato existia na época, não era uma embarcação baleeira. Depois de mais algumas investigações, ele descobriu que o nome de James Bertley nem estava na lista de membros da equipe. Para aumentar a dúvida, durante sua investigação, Davis recebeu uma carta da esposa do capitão, afirmando que a história era uma farsa. Ela sabia porque viajava com o marido durante os anos de navegação e nada disso havia acontecido. E havia outra falha na história. Seria cientificamente impossível para um ser humano sobreviver dentro do estômago de um cetáceo, mesmo que fosse engolido inteiro. Em junho de 1891, houve de fato uma história verdadeira sobre uma enorme baleia de 9 metros que atacou pessoas perto de Great Yarmouth, na Inglaterra. Edward Davis acreditava que o conto do cachalote foi inspirado por esse incidente. Segundo alguns relatos, James Bertley retornou à Inglaterra e começou a trabalhar como sapateiro. Um sapateiro cego? Quem sabe? Infelizmente, tudo não passou de um conto, e bem difícil de engolir. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita para permanecer no lado incrível da vida.